Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais um domingo para se preparar para a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical da IPJO. E estamos mais uma vez muito contentes de poder estar com vocês, nos seus lares, nas suas casas, onde vocês podem nos ouvir, nos ver e, acima de tudo, aprender, ter conhecimento sobre a Bíblia, sobre as nossas tradições, sobre os nossos procedimentos, sobre tudo aquilo que a gente crê. Mas, acima de tudo, ter uma mensagem de fé, de esperança, para poder continuar sua caminhada semanal. Hoje, especificamente, nessa abertura que a gente sempre faz, eu quero falar do otimismo, né? O cristão é um povo otimista e é um povo de esperança. O cristão, eu tenho muito reforçado isso nas últimas aberturas da EBD, o fato de que nós cristãos, nós evangélicos, nós crentes, nós presbiterianos e nós presbiterianos do Jardim da Oliveiras, temos a obrigação de ser otimista, de ter fé, de ter esperança e, acima de tudo, de levar essa fé e essa esperança para outras pessoas, né? Então, dentro dessa linha, a gente sabe que lá em Romanos 8:28, ele diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas, né, para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito, né? É um versículo muito bonito, porque nós sabemos que Deus tem um propósito para nós, um propósito para a nossa vida, e nós sabemos que nós temos o amor dele, né? Então, em todas as coisas da nossa vida, ele está nos agindo, né? Isso faz nós termos a certeza da alegria, da esperança e do otimismo em Deus, né? Um dos salmos mais lindos e mais comentados é o 91:2, né, que diz: Pode-se dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, né? Então, quando todo mundo não tem mais esperança, quando todo mundo está triste, todo mundo está chateado, nós cristãos temos a nossa esperança, a nossa fé. A nossa fé, a nossa esperança, ela não é somente no ser humano, né? Como todos os seres humanos são filhos de Deus, nós temos muita fé e muito amor por todos os irmãos. Mas a nossa fé é, acima de tudo, por Deus, né? Pela confiança que Ele deposita na gente. E por sabermos que a gente pode contar com um Deus maravilhoso presente em todos os momentos de nossa vida. Josué 1:9 tem um versículo muito importante que ele fala assim: Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, né? Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Também, eu acho que é um versículo muito bonito, um versículo que a gente tem que pensar naqueles dias que estão mais difíceis, seja uma família que está doente, seja uma pessoa que está no hospital, seja um momento difícil no trabalho, seja um momento difícil nos relacionamentos, nos conflitos, você tem que pensar muito nisso, né? Não apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Muito bom isso, e é uma certeza que faz, e por isso temos que ser otimistas. E por isso que temos que ter esperança. E por isso que temos que levar a esperança às pessoas. Isso significa muito que não devemos acreditar em falsas promessas, né? Que muitas vezes nós decepcionamos com as pessoas, isso é normal. Que muitas vezes a gente acredita em coisas que não deveria acreditar. Mas o cristão, o que tem fé, o que tem esperança, sabe que deve confiar unicamente no Senhor. Naum também tem um texto muito bonito, em 1:7. O Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Ele protege os que nele confiam, né? Então isso é fundamental. E dentro dessa linha de que a gente tem que
ser otimista, a gente tem esperança. Vamos fazer uma oração, não só por todos os membros da nossa igreja, não só por você que está assistindo a gente, mas principalmente, mas por todos aqueles que, de certa forma, estão precisando da nossa esperança e estão precisando do nosso otimismo. Então vamos fechar os nossos olhos um pouquinho, uns minutinhos, para fazer essa oração. Senhor Deus, nós estamos aqui mais uma vez nessa manhã de domingo para agradecer e engrandecer o seu nome. Nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, nós sabemos que o Senhor confia em nós e nós sabemos que podemos confiar no Senhor. O Senhor nos ajuda em todos os momentos difíceis, mas principalmente que nós possamos ajudar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. Também, Senhor, peço pela nossa querida IPJO, pelo nosso pastor, reverendo Carlos Alberto, por todos aqueles que auxiliam, como os nossos pastores Marcelo, como o nosso pastor Francisco, e também eu peço ao nosso coral que canta, nosso grupo de louvor que nos engrandece, aos jovens e às crianças do Acordes, enfim, Senhor, a todas as áreas da igreja, a todos aqueles que lutam para manter a sua igreja, a todos aqueles que sabem que têm que levar a sua palavra e a sua missão a quem estiver precisando. Nós agradecemos em nome de Jesus. E aí, né, é muito interessante também, muito importante, né, um texto de Hebreus, em 10, 35, 36. Ele diz assim, né, por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam preservar de modo que, quando tiver feito a vontade de Deus, receba o que ele prometeu, né? É a questão da fidelidade, né? A questão de ser fiel, né? De ser coerente com Deus, né? De estar sempre com Deus para que você possa receber o que ele te prometeu, né? Jó, né, em 8:20 diz assim: pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Isso é muito importante, né? A integridade é fundamental para nós cristãos, tá? Também gostaria de comentar Salmos, o 125:1, né, que diz que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre, né? E isso nos dá muita certeza, né? Os Salmos é uma alegria a gente ler, porque nós lemos em forma de oração e em formas de agradecimento. Em 2 Coríntios, né, 1:10, ele diz: ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo da morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Isso é fundamental. E finalizo com 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá, né? Isso nos leva a crer que muitas vezes estamos pedindo coisas que não é da vontade de Deus e, portanto, não estamos sendo ouvidos. Mas se pedirmos o que é a vontade de Deus, com certeza Ele nos ouvirá. E é com essa certeza, a certeza de que nós temos Deus e que nós podemos caminhar, é que nós terminamos assim a abertura dessa escola dominical, passando agora para a aula do dia, desse domingo, e vamos voltar a falar um pouquinho mais com vocês ao final da nossa EBD. Tenham uma boa aula, um bom domingo e até já. Obrigado. Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós nesta manhã. Manhã esta especial, que nós já começamos estudando e aprendendo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos também dentro desta perspectiva de estudo da Palavra de Deus, estamos estudando desde agosto sobre a história do presbiterianismo. Em agosto nós estudamos a chegada do presbiterianismo no Brasil,
estudamos também a formação do presbiterianismo. O mês de setembro nós estudamos tivemos um pouco também de conhecimento da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, a qual fazemos parte, e nesse mês de outubro queremos falar sobre a Reforma Protestante. Outubro, o tema da nossa Escola Bíblica Dominical para o mês de outubro é Outubro, mês da Reforma Protestante. Convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias em Romanos, capítulo 12, dos versos de 1 a 2. E a palavra do Senhor diz assim: Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentarmos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, nós não podemos falar de reforma protestante sem falarmos de Martim Lutero, de João Calvino. A Reforma Protestante, esse movimento cristão que se dá no século XVI, o ápice do momento é em 31 de outubro, quando Martim Lutero, às 12 horas do dia 31 de outubro de 1517, prega nas portas do castelo de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. É um marco histórico para a igreja cristã. É um divisor de águas, como nós falamos popularmente. Dali surge um movimento chamado Movimento Reformado, ou surgimento das igrejas reformadas. Mas, amados irmãos, dentro dessa perspectiva, nós não podemos deixar de falarmos dos pré-reformadores. A aula de hoje, nós queremos falarmos a respeito dos pré-reformadores. A pré-reforma foi o período anterior à Reforma Protestante, no qual se iniciaram as bases ideológicas que posteriormente resultaram na reforma iniciada por Martim Lutero. A pré-reforma tem as suas origens em uma denominação cristã do século XII, conhecida como valdenses, que era formada pelos seguidores de Pedro Valdo, um comerciante de Lyon, na atual França, que se converteu ao cristianismo por volta de 1764. Valdo decidiu encomendar, melhor dizendo, uma tradução da Bíblia para a linguagem popular e começou a pregá-la ao povo sem mesmo ser sacerdote. E ao mesmo tempo renunciou à sua atividade e aos seus bens que repartiu entre os pobres. Desde o início, os valdenses afirmavam o direito de cada fiel de ter a Bíblia em sua própria língua. Considerando ser a fonte de toda a autoridade eclesiástica, eles reuniam-se em casas de famílias ou mesmo em grutas clandestinamente, devido à perseguição já da Igreja Católica Romana, já que negavam a supremacia de Roma, rejeitavam o culto às imagens que consideravam como sendo idolatria. No segmento do colapso da
de instituições monásticas e da escolástica nos finais da Idade Média na Europa, acentuado pelo cativeiro babilônico da igreja no papado de Avignon, o grande cisma e o fracasso da conciliação, se viu no século XVI o fermentar de um enorme debate sobre a reforma da religião e dos posteriores valores religiosos fundamentais. Nesse aspecto que nós estamos desenvolvendo a nossa escola bíblica dominical nesta manhã, nós já estamos falando sobre os pré-reformadores. Nós falamos primeiro sobre o grupo que ficou conhecido como valdenses, né? Que começa lá em Lyon, na França, com Pedro Valdo. Nós não podemos deixar de falar de um outro pré-reformador muito importante, denominado, ou melhor, o nome dele não é denominado, é o nome dele mesmo, John Wycliffe, de 1328 a 31 de dezembro de 1384. Foi professor da Universidade de Oxford, teólogo, reformador religioso inglês, considerado o precursor das reformas religiosas que sacudiram a Europa nos séculos XV e XVI. Trabalhou na primeira tradução da Bíblia para o idioma inglês, que ficou conhecida como a Bíblia de Wycliffe. No século XIV, o inglês John Wycliffe, considerado como o precursor da reforma protestante, levantou diversas questões sobre a controvérsia que envolviam o cristianismo. Mais precisamente, a Igreja Católica Romana. Entre outras ideias de Wycliffe, queria o retorno da igreja primitiva, da pobreza dos tempos dos evangelistas, dos discípulos. Algo que, na sua visão, era incompatível com o poder político do Papa e dos cardeais. O que o poder da igreja deveria ser limitado às questões espirituais, sendo o poder político exercido apenas pelo Estado, representado pelo rei. Contrariando a rígida hierarquia eclesiástica, Wycliffe defendia a pobreza dos padres e os organizou em grupos. Esses padres foram conhecidos como os Lollardos. John Wycliffe, um grande pensador, um grande homem da sua época, como o Valdo, homens com uma mente já inspirada pelo Espírito Santo de Deus, incomodados com aquele mundo que viviam, com aquele cristianismo engessado, com aquele cristianismo de religiosidade. Eles se inspiram na palavra de Deus para fazer a diferença. A palavra de Deus que nós lemos em Romanos capítulo 12, verso 2, nos diz: e não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lutero nos deixou no seu legado uma frase célebre que todas as vezes nós citamos, lembramos: igreja reformada sempre se reformando. Ou seja, a igreja reformada, nós que somos herdeiros da reforma, nós não podemos ser conformados com este mundo, mas sim transformados pela renovação da nossa mente. Ou seja, possuirmos uma conversão diária da nossa mente, do nosso pensamento. Nós temos em 31 de outubro de 1517 um monge agustiniano, Martim Lutero, que desenvolve 95 teses e contraria a igreja, o papado. Como já estamos falando nesta aula, nós vimos já dois precursores ou dois pré-reformadores que antecederam
a Lutero. Pedro Valdo, que deixa um legado, tem uma visão primitiva da Bíblia, ou seja, tem uma visão do comum, do partilhar. Em alguns livros de história, ou melhor, alguns historiadores afirmam que Pedro Valdo era um homem rico, riquíssimo, um grande comerciante que conhece, se converte e já luta pelo direito de que cada cristão possa ter a sua Bíblia e na língua da sua nacionalidade. Para que o cristão possa ter esse contato com a palavra de Deus. E já começa a ser perseguido pela Igreja de Roma. Um segundo homem de Deus, pré-reformador, que nós temos, que já falamos, John Wycliffe, um grande teólogo inglês, também considerado um dos precursores da Reforma, ou em alguns livros de história, alguns historiadores o consideram como o pré-reformador, ou um reformador, conforme o autor. Ele luta também e traduz a Bíblia para a língua inglesa, que era a sua nação. E nós não podemos deixar de falarmos de um reformador também, não menos importante que os outros dois, mas conhecido como Jan Hus, ou traduzindo para a língua portuguesa, João Hus. Husinek é de 1369 e morre em Constância em 6 de julho de 1415. Foi um pensador, um reformador religioso. Ele iniciou um movimento religioso baseado na ideia de John Wycliffe. Os seus seguidores ficaram conhecidos como russistas e ele foi executado em 1415. Foi queimado, viveu, morreu, ou melhor, ele foi queimado vivo e morreu cantando um cântico de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um pensador do movimento protestante. A sua extensa obra escrita concedeu-lhe um importante papel na história literária tcheca. Também é responsável pela introdução do uso de acentos na língua tcheca, por modo a fazer corresponder cada som a um símbolo único. Hoje em dia, a sua estátua pode ser encontrada na Praça Central de Praga, a Praça da Cidade Velha. Jan Hus, esse tcheco, esse homem que busca levar a palavra de Deus como Lutero, ele morre queimado porque ele não deixou de falar a verdade. Ele passou pelo crivo do Espírito Santo, se converteu. Há alguns livros de história que dizem, afirma, que quando ele está sendo queimado e cantando esse cântico, em 1415, ele fala: hoje vocês podem estar calando a minha boca, mas daqui a 100 anos vai vir uma pessoa que vai realizar. E em 1515, Martim Lutero, melhor dizendo, em 1517, Martim Lutero
no dia 31 de outubro, prega às 12 horas. Às 12 horas, ele prega as suas 95 teses na Catedral, ou também conhecido como Castelo de Wittenberg. E dá início a um novo ciclo do cristianismo, que é conhecido, denominado de Reforma Protestante. Amados irmãos, quero deixar aqui para vocês esse conhecimento da nossa história como cristãos, de homens que entendem o chamado de Jesus Cristo, mesmo a 1400 anos depois de Cristo, mesmo séculos, século XI, século XII, homens que entendem o chamado de Cristo, como hoje, no século XXI também nós entendemos esse chamado do Senhor Jesus, homens que entendem a palavra de Deus e não ficam conformados, mas são transformados, são convertidos diariamente e vão em frente propagar o Evangelho de Jesus Cristo, que chegou até as Américas, chegou até nós hoje, através da Igreja Reformada, até mesmo através do catolicismo romano, mas a Reforma Protestante, ela tem a ideia de levar a palavra. A Igreja Reformada, a Reforma Protestante, já inicia-se com um ideal de ser evangelizador, com o ideal do amor, da partilha. E é isso que nós precisamos voltarmos. Homens que não temeram nem a morte, foram martirizados em nome do Senhor Jesus. Mas, contudo, rompeu a instituição. Romperam, quebraram as correntes da instituição. Porque o Espírito Santo de Deus é maior que qualquer denominação, é maior que qualquer instituição religiosa. Quero deixar nesta manhã, esta aula, os amados irmãos que quiserem compartilhar comigo, ter dúvidas, eu não entendi o que você falou, Marcelo, queira aprender, nós estamos à disposição dos amados irmãos. Que Deus abençoe a vida de todos nós nesta manhã. Vamos nos preparando para a grande comunhão na mesa do Senhor, mesmo individualmente com os nossos familiares em nossos lares, mas fazendo parte da mesa do Senhor. Que Deus abençoe todos nós neste domingo e nesta semana que inicia. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Olá, irmão. Então, retornando aqui para uma finalização da nossa escola dominical, eu gostaria de dizer que estamos bastante felizes pelo conhecimento que os nossos professores, o reverendo Carlos Alberto e o nosso pastor auxiliar Marcelo, eles têm passado para nós aqui na nossa IBD da IPJO. Isso é muito importante. Nós valorizamos muito nossos professores. E também gostaria de lembrar os nossos professores que estão em casa, de quarentena, mas que sempre estiveram aqui dispostos a passar o conhecimento que eles adquiriram ao longo da sua vida. Então, estamos falando da Isis, estamos falando da Maria Garcia e também do Neomara. Tenho certeza que quando nós pudermos retornar, não só o retorno da IPJO, mas quando eles também puderem retornar à igreja, eles continuarão a nos passar todo o conhecimento que eles têm. Nós estamos preparando o retorno da igreja para primeiro domingo de novembro, o conselho junto com o pastor. Vamos tomar todas as providências para ver se isso é possível, tá? E outra coisa que eu queria comentar com vocês,
é o fato da gente estar numa época de eleição. Então, gostaria muito que vocês conversassem com outras pessoas na IPJO e pudessem fazer a indicação de presbítero e diácono. Lembrando que para presbítero a pessoa precisa ter 5 anos como membro da IPJO e como diácono 3 anos. Se a pessoa for nova na igreja, ela pode atuar como voluntário na junta diaconal. Junta diaconal é que faz todas as operações, todos os serviços de acolhimento e de operação durante o culto da igreja. Então, eles são fundamentais para a nossa igreja. Então, não deixe de contribuir com uma indicação, pois a igreja precisa muito dessas indicações, tá? E se você for convidado, não hesite em aceitar. Se tiver alguma dúvida, você pode falar comigo, que eu descrevo bem as tarefas, funções, os horários, para que vocês possam participar, tá bom? Gostaria de finalizar, né? Nós estávamos falando do otimismo na abertura, do otimismo cristão. Então, eu gostaria de terminar com, primeiro, o Salmo 27:1, que diz: O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Né? Então, o Salmo nos dá essa certeza de que somos cristãos e otimistas pela confiança que Deus tem em nós. Né? Em Isaías 12:2, ele diz assim: Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e meu cântico. Ele é a minha salvação. Então, com isso, a gente termina a nossa EBD desse domingo, desejando a você um excelente domingo, uma excelente participação no nosso culto, que você tenha uma semana abençoada, que você ore pela nossa igreja, que você ore por todas as pessoas que precisam do seu otimismo cristão, tá bom? Bom dia e bom domingo. Muito agradecido pela sua perseverança em estar com a gente.